Hello guys, how are you? I hope you're fine, I hope you're okay. A teacher tá morrendo de saudade de vocês, espero que vocês também estejam e espero que vocês estejam se cuidando, estudando e logo a gente tá aí de volta e a gente vai se abraçar e estudar todo mundo junto, beleza? Okay guys, remember that in Unit 2 we were talking about occupations, jobs in general, okay? So we've learned teacher, lawyer, photographer, journalist, among some other kind of occupations. We also have learned ways to describe the kind of occupation that we are interested in. For example, I'd like a job that allows me to interact with people. I'd like a job that lets me travel, for example, okay? So, according to this, we have here on page 21 in your books, okay, an activity of pronunciation. Because when we are speaking in English, sometimes we tend to not understand what people are saying because they speak very fast. Yes, they speak very fast because they tend to connect words, okay? And also they tend to put more intensity in some important words. And we call these words content words, okay? So you have here in your book this activity, and we are going to learn how to identify the most important words in a sentence, ok? Então, resumindo um pouquinho aí, o teacher falou que o quê? Que quando a gente está falando algumas coisas em inglês, às vezes a gente não consegue entender todas as palavras que eles falam numa frase. Por quê? Porque o inglês é muito rápido e a tendência é sempre conectar uma palavra na outra. Então, qual que é a ideia dessa atividade? Que a gente consiga identificar as palavras mais importantes dentro de uma frase, certo? E que palavras são essas? Então, para a gente conseguir fazer essa identificação de palavras, a gente tem que lembrar que content words são verbos, adjetivos, substantivos, tá? Então, sempre que eu observar essas palavras dentro de uma frase, eu vou saber que eu vou precisar colocar um pouco mais de intensidade nelas, um pouco mais de entonação, tirando a entonação de artigo, pronome, preposição, porque na hora da fala elas não são tão importantes quanto essas outras palavrinhas, certo? Então, olhem aqui nessa atividade de pronunciation. Então, eu tenho essa primeira frase, ó. She dressed up as a character at a theme park, ok? Então, nessa frase eu tenho as palavras dress, character e theme park. Por quê? Porque elas são as palavras mais importantes dentro dessa frase. Por isso que elas estão em bold, em negrito, ok? Na segunda, ó. Doctors and nurses like to help people, ok? Então, novamente, são as palavras mais importantes que estão dentro da frase. Number 3, I want a job that lets me work with animals. Então, novamente, as palavras mais importantes da frase, elas estão em negrito. E o que elas são? São verbos, são adjetivos, são substantivos, certo? Então, qual que é a ideia da atividade letter B? We have to listen and underline the most important words in each one of these sentences. So I'm going to play the listening, so pay a lot of attention, okay? And let's try to circle or even underline the most important words. Unit 2, Track 1-17. 1. Danny wants a job that lets her work with children. 2. An accountant is someone who is good with numbers. 3. Suni wants a job that's challenging and exciting. 4. The chef is the one who cooks your food in a restaurant. Okay, guys? So now, if you pay attention in the listening, it looks like all the words are important, but they are not. Okay, so as I said, for example, in number 1, which are going to be the words that has more intensity according to the listening? It's going to be wants, job, work with children. Okay?
So, in order to say the sentence, it will be something like, Dan wants a job that lets her work with children, ok? Então, essas são as palavras mais importantes da frase, ou seja, na hora de eu pronunciá-las, ok? Elas terão um pouquinho mais de intensidade. Number 2, an accountant is someone who's good with numbers, ok? So, an accountant is someone who's good with numbers. Então, são as palavras também mais importantes da frase aí. Number 3, Sun-hee wants a job that is challenging and exciting. Okay? Number 4, the chef is the one who cooks your food in a restaurant. Okay? Então, sempre, na hora de eu falar uma frase em inglês, lembrar disso. Lembrar que verbos, adjetivos, substantivos, eles terão mais intensidade do que as outras palavrinhas. Ok? Então, ó, galera, aqui agora, nessa atividade, a ideia é communication. Okay? Então, em sala, como que a gente faria essa atividade? Um iria fazer a pergunta para o outro, responder e a gente ia fazer essa interação. Como agora a gente não consegue fazer essa interação, a gente vai tentar adaptar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Observem que nessa atividade eu tenho várias frases que descrevem um pouquinho as nossas occupations, ok? Ou as profissões que a gente gostaria de ter. Então, observem que a primeira diz assim, ó, let's you work outside. Outside é fora, tipo, trabalho ao ar livre, certo? Is interesting and exciting. Let's you work with animals, ok? Então, uma profissão que permite trabalhar com animais. Has regular hours. Lets you use social media. Requires you speak in English, no caso, a minha profissão, né? Então, necessita que eu fale inglês. And pays a lot of money, que pague muito dinheiro, certo? Então, por exemplo, como que a gente faria essa atividade em sala? Você iria perguntar para o teu colega, do you want a job? E aí, continuando com cada uma dessas frases aqui, certo? Então, como é que eu quero que vocês façam, agora que vocês estão em casa? Então, podem praticar com o pai, com a mãe, com o irmão, ou com vocês mesmos na frente do espelho, faz um vídeo, faz uma live no Instagram, ok? Converse com os colegas, mas também pratiquem a escrita, tá? Então, tentem fazer perguntas utilizando esse exemplo que vocês têm no book, que é do you want a job that? E aí continua com cada uma dessas descrições aqui, certo? E para continuar ou para responder, observem que aqui embaixo eu dou uma dica, ok? Um conselho, utilizando a palavrinha should, ok? Por exemplo, olhem ali. Do you want a job that lets you work outside? So, you should be an animal trainer. Okay? Então, você gostaria de um trabalho que te permita trabalhar ao ar livre? Então, você deveria ser um treinador de animais, or you should be a travel agent, ou qualquer outra profissão que te dê essa opção de trabalhar ao ar livre. Ok? Okay, guys, so for today, we have 2 activities, okay? One from listening, another one of speaking, okay? Então, abordando essas 2 habilidades, uma de ouvir, outra de se comunicar, de fazer perguntinhas em inglês, certo? Então, pratiquem em casa, façam várias frases, conversem com os amigos, seja pelo celular, pelo telefone, mandem áudio, converse com o pai, converse com a mãe, mas não deixe o inglês morrer, certo?